Olá, macaques! Estamos de novo aqui no quarto episódio de podcast. Hoje tenho uma das figuras que representa a bandeira do país lá fora. Infelizmente, às vezes em Moçambique não conseguimos reconhecer isso. Tem sido uma referência na área da moda, em todas as passarelas do mundo, principalmente África do Sul, Milão, Portugal e muitos outros sítios. É um empreendedor nato que decidiu ser disruptivo, criar algo que não é habitual na nossa sociedade, que é saber vestir, estar bem e nos sentirmos orgulhosos. Hoje tenho aqui comigo Taib Boubacar. Muito obrigado, Taib, por estar aqui e por ter aceito este convite para partilhar com os macaques a tua experiência, a tua trajetória e os teus sucessos. Obrigado Daniel. É um prazer muito grande estar aqui, em particular porque eu não sou muito presente em situações como entrevistas, televisões, internet e companhia. Taib, desculpa. Não. Quem circula em passarela... Desculpa. Não, mas eu tenho as minhas limitações e eu sei exatamente onde eu quero estar, com quem eu quero conversar e qual é a mensagem que eu quero passar. Então, sempre que eu me predisponho a estar presente no que quer que seja, eu quero estar por inteiro. Então, hoje em dia, eu tenho esta prerrogativa de poder me questionar onde, como e com quem. Eu acho que isso ajuda-me muito naquilo que é a forma como as pessoas me veem. Estar aqui consigo hoje, para termos esta conversa, para mim é um privilégio muito grande, porque é alguém que eu aprecio na sua trajetória, porque é alguém que nos inspira muito como jovens, não é, a crescer, e eu quis muito fazer parte deste grupo e, portanto, foi por isso que eu aceitei o convite. Muito obrigado. Muito obrigado pelas simpáticas palavras. Há uma coisa logo à partida que me tocou, que é a questão do Taib dizer aqui que é uma pessoa que está focado e sabe exatamente o que faz. Nunca é levado pelo vento. Isto é muito importante, acho que os macacos percebem. Pessoas com os pés na terra sabem o que fazer, quando fazer, como fazer e com quem fazer. Eu acho que eu não tive outra opção. Eu acho que para me tornar a pessoa que eu me tornei, eu acho que eu tive que ter muita disciplina. E ser disciplinado, eu acho que é um dos fatores pelos quais eu consegui crescer. E a disciplina, ela por si própria, ela não abre campo para muita coisa. Nós temos que ser precisos naquilo que são as nossas decisões, e elas têm que ser tomadas no momento certo e de forma precisa, sem se questionar muito. Então, posso dizer que no início da minha carreira, sim, cometi algumas lacunas, mas são lacunas que são necessárias e que me ajudaram, de certa forma, a aprender e a chegar em determinados lugares, não é? Mas hoje em dia eu acho que, com a bagagem que eu tenho e com tudo aquilo que eu já aprendi ao longo desses anos, eu tento fazer muito uso de tudo aquilo que o passado, não é, me proveu, para que eu pudesse no presente, de certa forma, construir um futuro que é um futuro que para mim vai ser um futuro sossegado, calmo, sem muitos conflitos. Então eu acredito que eu sou mesmo assim, porque então, Taib, disciplina... Tem clareza sobre o seu propósito de vida? Não tenho clareza sobre o meu propósito de vida, Daniel, porque todos os dias ao acordar eu tenho uma forma diferente de pensar. Eu não sou uma pessoa de ideias próprias. Eu gosto de poder mudar de ideias mediante as minhas relações com as pessoas. Eu vivo em sociedade, eu não sei tudo, eu estou sempre predisposto a aprender, e cada vez que eu chego no lugar e tenho a possibilidade de conversar com alguém, de ouvir histórias de outras pessoas, eu tenho a possibilidade de beber um pouco mais e de poder melhorar a minha história. Isto para dizer que, ao sair daqui, eu já não sou a mesma pessoa, porque o Daniel vai ter me ensinado coisas que eu ainda não sabia. Então, se eu cheguei aqui a dizer que não gostava do verde, e o Daniel possivelmente me der a prerrogativa de poder
perceber que talvez o verde não é assim tão mau e talvez me possa ficar bem, ou talvez não possa ser usado como roupa, mas pode ser usado como uma cortina, como um objeto de decoração. Talvez eu saia daqui com uma forma completamente diferente de pensar, e a quem eu tenha dito que não gostava de verde vai ter que saber que a partir de agora o Taíbo gosta de verde. E aí está esta questão que todos os dias nós nos questionamos, mas mudas de ideia toda hora, estás constantemente a mudar de ideias. A vida é assim, a vida nos ensina tantas coisas, são tantas coisas que nós... Está constantemente a aprender, é um aprendiz, ou é um constante aprendiz, ou um aprendiz que está dia após dia aprendendo alguma coisa. Eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito de aprender, assim como gosto de ensinar. E acho que ninguém pode gostar de ensinar se não gostar de aprender. Primeiro porque eu sou filho de Moçambique e nós sabemos todas as condições que nós vivemos, e muitos de nós não temos a oportunidade, não é, de poder sair para fora e de olhar o mundo como é. E eu costumo dizer que um dos maiores problemas que nós temos é exatamente o facto de nós vermos o mundo como este círculo muito pequeno que é o círculo onde nós vivemos, não é? E para quem começa a sair e começa a descobrir outras coisas, começa a ganhar outros voos e a fazer uso das suas asas, nós começamos a aprender que o mundo é diverso. Existem milhares de coisas para se ver, existem milhares de coisas para se aprender, e todos os dias eu rezo a Deus para que Ele me dê a oportunidade de poder ver muito mais, de poder olhar muito mais, de poder entender muito mais, que é exatamente para poder encontrar o meu propósito, porque eu não quero definir o meu propósito dentro daquilo que é o meu círculo, do pouco que as pessoas têm para me oferecer ou do pouco que as pessoas têm para me ensinar, porque eu acredito que todos nós temos as nossas limitações mediante ao local onde nós nascemos, onde nós crescemos e onde nós estamos inseridos. Então, é muito importante... É condicionante, então é preciso buscar referências. Mas muito importante. Gostava só, porque nós, aqui nos Macaques, temos Macaques em Moçambique, Sim. em Portugal, em Angola. Felizmente eu estava a ver as regiões geográficas. No Brasil, Sim. acompanho muito Macaque e fiquei admirado quando vi Japão, quase 5% do Japão. O que é que se passa? Os japoneses devem ser moçambicanos ou brasileiros ou portugueses, estão a acompanhar Macaque. Vamos só recuar um pouco. Quem é Taíbo? Eu sei que nasceu aí numa família muito criativa e o Taíbo foi disruptivo dentro da família. Mas quem é Taíbo? Para as pessoas perceberem, Taíbo Bakar que se fala, que dizem que é a bandeira da moda em Moçambique. Eu sou um jovem nascido e crescido, não é, em Moçambique, em Maputo, posso assim dizer. Eu sou de Maputo, filho de 2 indivíduos dos quais eu admiro bastante pela persistência, por tudo aquilo que nos ensinaram a mim e aos meus irmãos, que tem muito a ver com trabalho. Eu olho para os meus pais até hoje e eu vejo trabalho. Portanto, sempre que eu falo em sucesso, sempre que eu falo no resultado de tudo aquilo que eu consegui até hoje, eu condiciono diretamente ao trabalho, porque eles são extremamente trabalhadores e eu acho que eu sou fruto disso e eu não sei fazer outra coisa. Então, eu cresci na Matola, não é? Minha infância toda foi na Matola. Matola? Matola. Os vizinhos também. Na cidade da Matola. Estava na cidade, eu estava no bairro da Matola. Não, eu cresci na cidade da Matola, na rua São Gabriel, quarteirão 43. Eu ia lá ao cinema. Ao cinema, pronto. Nós brincávamos no cinema. E ouvindo agora, trazendo à mesa a história do cinema, eu acho que até o cinema ajudou muito, porque ter tido esta possibilidade de ver um pouco o mundo desde muito pequeno, porque acredito que poucas pessoas tinham esta possibilidade, não é, de ir ao cinema. E o cinema trazia-nos o mundo externo, não é, para nos fazer o olho brilhar. Sim. Então, eu sempre fui muito ambicioso neste sentido de saber exatamente o que eu queria e onde eu queria estar. Eu não sabia muito bem, Daniel, o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza de que a pessoa que eu era e aonde eu estava inserido, eu não queria continuar, porque eu achei que os meus pais já tinham chegado até ali e eu tinha o dever de ir mais além, porque eu acho que a vida é mesmo isso, não é? Eles de certa forma criaram todas as condições para que nós estivéssemos naquele lugar
e criaram todas as condições para que nós fôssemos educados para poder multiplicar. Então o Taibo estava inconformado com a vida que tinha e queria ir para uma vida para além daquela que tinha naquela altura. Eu tive a possibilidade de poder ver que existiam outras vidas. E nisto eu tive a possibilidade de poder entender que a minha vida podia ser melhor. As referências ampliam o horizonte e aí... Sem dúvida, sem dúvida. E como é que o Taibo faz essa ligação na família, que eu percebo que preza muito a família, Sim. a relação que tem com os pais e o trabalho que os pais deixaram para ti. E como é que depois entra nesta indústria muito complexa, muito dura às vezes, Sim. a nível da moda? Pode nos dar um bocadinho um briefing de como é que entra, né? E até chegar ao ponto de ser a segunda ou a primeira marca de moda em Moçambique. Minha mãe é costureira e isto já ajudou bastante, porque quando se inicia uma atividade, nós sabemos muito bem da dificuldade que é a nível de recursos. E ter tido este recurso ao meu lado, alguém que já me possibilitava a custo zero, não é? Iniciar, fazer as primeiras peças de roupa, criar, isto já me ajudou muito, muito mesmo. E então, e eu aprendi muito com ela. Mesmo a nível de disciplina de trabalho, eu aprendi muito com ela. Eu tenho um pai que é muito rígido a nível comportamental e a nível de qualidades que eu prezo muito, que é o respeito, o caráter e coisas do gênero, e tenho uma mãe que é super amável e que está 100% para os seus filhos, mas que de certa forma também cobra de nós tudo aquilo que seja perfeccionismo, porque ela trabalhou muitos anos nesta área e ela sabe exatamente o que esta área requer. E dos dois deram-me esta coisa que eu digo que é bom, mas ao mesmo tempo certas vezes não é tão bom assim, que é esta coisa do trabalho, de ser incansável e de fazer e de ir até o fim e de querer ser perfeito. E isto nem sempre está ao meu favor, não é? Então às os vezes, teus pais são os pilares são da vida que o Taibo está a construir. Sim, sem dúvida. Em particular porque eles me deram aquilo que para mim é o mais importante, que é a educação. Então, eu acho que educação é fundamental e é por isso que eu acredito muito neste processo educacional e acredito muito na mudança do país na base da educação. Então, só por aí eu acho que eles já me deram uma herança muito grande e o resto cabe a mim, não é, dar continuidade. E neste momento, tudo que eu faço é muito consciente do orgulho que eu quero que eles tenham em vida, de tudo aquilo que foram os sacrifícios que eles tiveram que fazer para que nós, filhos, conseguíssemos chegar onde nós chegamos. Já me foi questionado várias vezes se nós éramos pobres. E eu digo sempre que não. Eu não me lembro de ter sido pobre, mas eu me lembro que os meus pais passaram muitas dificuldades para que eu não tivesse estas lembranças. Isto para dizer o seguinte: eu não me lembro de ter-me faltado pão à mesa, mas eu me lembro de muitas vezes que eu não vi os meus pais a comerem conosco à mesa. Então, eu acho que isto faz uma diferença muito grande. Esta imagem que está aqui a trazer o Taibo impactou muito nesta ambição, porque para mim o Taibo é uma referência de orgulho. Sim. Para todas as pessoas que querem quebrar as barreiras de vitimismo, barreiras de autoflagelação, que tudo não dá, não é possível, não temos condições. Mas o Taibo quebrou essa barreira. Mostra sempre, permanentemente, do pouco que eu conheço o Taibo, que sai fora da caixa. Sim. Então, estas referências que trouxe de casa, Sim, da sua infância, foram determinantes para aquilo que é o Taibo hoje? Sem dúvida. Eu sabia muito cedo, eu sabia desde muito cedo o que eu queria ser, mas eu não sabia qual era a profissão, mas eu sabia que eu queria ser alguém. Eu precisava ser alguém. Eu sabia que eu precisava brindar a vida com mais vida. Isto para dizer o seguinte... Desculpe, queria ser alguém na sociedade, que impactasse a sociedade. Exatamente. Criando algo que impactasse a sociedade e fosse reconhecido por esse produto ou por esse trabalho que fizesse. Sim, sim. Aliás, essa era a única maneira, porque não havia outra hipótese. Só com trabalho eu conseguiria chegar onde eu ambicionava chegar. Isto é, imagina, se eu tinha uma condição de vida que era num plano A e eu pretendia chegar no plano Z, a única forma que eu tinha de conseguir fazer isto, estando onde eu estava, era mostrando trabalho.
E dentro disto eu comecei a avaliar tudo que eu tinha à minha volta, que eram os recursos e as ferramentas que eu podia usar para poder chegar mais rápido ao lugar onde eu queria chegar. Eu fiz faculdade de administração e gestão, que também me ajudou a ter alguns skills, não é? Que era para poder montar o quebra-cabeça, poder entender exatamente a minha cabeça e poder perceber como é que eu tinha que fazer as coisas. Mas dentro disto eu descobri que naquilo que eu já vinha desenvolvendo dentro da casa e com a minha mãe, nós tínhamos um tesouro, não é? Nós tínhamos um tesouro porque havia um déficit muito grande. Consumia-se quase nada de moda em Moçambique. O tesouro está a falar da parte da costura, sim, que a tua mãe era sim, uma costura. Sim. Eu percebi que ir por um lado que as pessoas ainda desdenhavam na altura podia criar um resultado muito grande, porque já haviam muitos advogados, já haviam muitos gestores, já haviam muitos economistas e eu não me identificava com isso. Eu queria ser alguém dentro da sociedade, mas eu queria ter o meu espaço. Eu queria ter o meu espaço e queria também poder criar, de certa forma, um legado para que outras pessoas pudessem acreditar que elas também podiam criar os seus espaços, não é? Porque eu acredito que somos todos merecedores, tanto do sol como da sombra, dependendo da forma como nós vamos fazer as coisas, não é? E então, tudo, a partir do momento que eu iniciei, Daniel, eu não me lembro mais de quase nada. Eu tenho uma memória muito seletiva, porque é tanto trabalho, mas é tanto trabalho que eu só consigo me lembrar às vezes mesmo com as dores físicas, porque chega uma fase que o stress, a ansiedade e todas essas coisas pesam no nosso corpo. Mas é normal, Taibo, para quem está a empreender Sim. na vida, às vezes abstém-se de brincar com amigos, abstém-se de passear, não vai ao lanche ou à festa porque está focado porque está a plantar e paga um preço para que amanhã tenha o benefício da tal sombra ou do sol, mas por prazer, não por imposição. Há muita gente que não planta, depois tem um sol por toda a vida, nem tem sombra, Sim. porque não conseguiu plantar uma árvore para que essa árvore pudesse crescer e criar a sombra para a pessoa descansar. E o Taibo acaba de nos dizer aqui que focou-se no objetivo, tinha uma visão, Sim. teve a coragem de ir atrás porque não havia pessoas aqui que produziam moda, Sim. foi atrás dessa visão, capacitou-se para tal, e tenho aqui uma referência de que começou num primeiro posso dizer, passarela de moda, que é Rids, né? Eu fui o primeiro africano a fazer moda dona, que é o Milão Fashion Week. Mas antes de Milão, acho que antes do Milão, o primeiro desfile que eu fiz. O primeiro desfile foi aqui, cá. Reds foi tão engraçado porque... Pode-nos falar um pouco? É muito engraçado porque há dias eu disse que eu tinha uma memória seletiva. Sim. E porque em muito pouco tempo eu fiz muito, então praticamente muitas vezes eu me esqueço de determinadas coisas. E há dias eu, arrumando as minhas coisas em casa, eu encontrei as fotografias, que na altura eram fotografias físicas, porque não eram digital, e encontrei as fotografias deste concurso. Uau. E eu pude reviver este concurso, que foi muito importante na minha carreira, mas que, porque logo de seguida aconteceram outras coisas, eu praticamente que impactaram arrumei logo este concurso na minha memória seletiva. Sim. Isto para dizer que Reds foi muito bom, Daniel, porque eu lembro-me que foi um concurso que abria as portas para os novos talentos. Nós era patrocinado pela Reds, como já diz, não é? Que era uma bebida, não sei, acho que ainda existe, não sei, e que na altura eles davam oportunidade aos jovens de fazerem desenhos, croquis, para submeter e depois sermos selecionados para poder confeccionar uma peça, apresentar, e quem ganhasse ia para fora, não é, para representar o país lá fora. E eu venci cá em Moçambique. Então eu acho que foi a minha primeira vitória. Foi o pontapé de saída para a grande jornada. Foi muito ousado.
Na altura eu lembro que eu vi as fotografias há dias e eu lembro do quão ousado foi naquela altura ter criado aquela peça. Era uma peça muito ousada, era uma coisa que brincava muito com o corpo feminino, exaltava muito a beleza do corpo feminino, mas trazendo a nudez ao de fora, não é? E esta mistura que tanto se temia na altura, que é a coisa do corpo feminino e do corpo masculino desnudos. E então eu acho que já fui muito ousado, e lembrar da Reds é sem dúvida lembrar de uma altura em que eu era muito destemido, posso assim dizer. Foi a primeira semente para depois passar para o Maputo Fashion Week. Sim. Depois. Agora, esta história de querer entrar em Milão é atrevimento? É coragem? O que é? Milão é um bom para quem está a ver este podcast. E principalmente para quem atua na mesma área que eu ou em outras áreas parecidas, posso dizer que Milão foi um dos maiores aprendizados que eu tive. E respondo isto dizendo o seguinte: eu tive a oportunidade de fazer o Milão Fashion Week e fui o primeiro africano que fui aprovado, porque o sistema não permitia. O sistema é uma plataforma que visa, na altura em particular, que visa a exposição de trabalhos de designers italianos, que é para a sua promoção e pós-comercialização. E, portanto, é muito difícil eles conseguirem aceitar pessoas de fora, artistas de fora, porque não faz parte da base deles de negócio. Então, não diz é? aqui aos macaques como é que conseguiu quebrar essa barreira, sabendo, eu sei que tentou várias vezes até exaustão. Sim, mas eu tive ajuda na altura, porque eu fazia parte do projeto MFW, não é? Eu apresentava-me no MFW, e o MFW... Maputo Fashion Week. Mozambique Fashion Week. Mozambique sim. Fashion Week. E eles por si tinham as suas parcerias, e dentro dessas parcerias eles conseguiram criar um projeto que visava trazer italianos para Moçambique para se apresentarem e, de certa forma, levarem moçambicanos para a Itália. O que acontece é que o inverso nem sempre é positivo, porque estamos a falar de duas plataformas completamente diferentes. Estamos a falar de trazer italianos com uma qualidade muito alta para apresentar em Moçambique, e possivelmente de levar moçambicanos que não tenham a mesma qualidade para a Itália. São mercados diferentes, sim, com outro tipo de demanda. E dentro disto colocaram-me este convite, mas entretanto ele foi recusado 3 ou 4 vezes, porque eu não conseguia atingir o stand de qualidade que a Câmara de Moda italiana pedia. Então, para poder... enviava as peças e eram chumbadas. E não desistiu. Por quê? Eu muito sinceramente, eu acho que eles também faziam de tudo que era para não abrirem esta porta, porque eles criaram esta parceria, mas depois as parcerias, não é? Elas por si próprias regem a partir de um acordo que tem lá tudo bem estabelecido. Se não consegue isto, não tem como, não se abre a porta. E pronto, mas nós fomos muito resilientes nesse sentido, e as peças voltavam porque não tinham qualidade. Não tinham qualidade porque na altura eu nem sequer tinha os profissionais e todo o mecanismo para poder criar as peças como eu crio hoje em dia, não é? E fora que eu era um amador, podemos assim dizer. Sim. Eu era um estilista moçambicano que não tinha recursos, que estava num lugar onde ninguém podia me ajudar, porque ninguém acreditava nisso, ninguém acreditava em moda. Falar de moda naquela altura era falar de algo banal, era falar de algo em que os pais não queriam ver os seus filhos irem por essa área, porque os pais priorizavam outras áreas, que eram áreas que acreditavam, não é? Foi assim comigo dentro de casa, foram muitas lutas com meu pai para ele poder entender que eu queria trabalhar com moda, ele queria que eu fizesse outras coisas. Então, imagina ter que pedir ajuda a milhares de pais que também não viam os seus filhos, não é? Não viam esta possibilidade para os seus filhos. A liberdade da pessoa realizar os seus sonhos, não ser induzido a algo que não vai de encontro com aquilo que é o seu propósito de vida. E eu acho que
abrindo eles as portas para mim, no sentido de me ajudarem, era praticamente tirarem uma fotografia que talvez fosse ser uma fotografia que fosse ser usada dentro de casa. E não era isso que eles queriam. Então, dentro disso, tinha que ser mesmo eu e a minha mãe, que acreditava muito nos meus sonhos, a lutarmos. Então, nós estudávamos Mas e éramos... ainda estou ansioso em saber, foi chumbada a tua Foi roupa? chumbada. Foi uma, duas, até conseguiu. Quero perceber os macacos que estão chumbada. ansiosos em saber como é que então o Taíbo quebrou essa barreira e conseguiu entrar no mundo da moda mundial. Porque eu queria muito, porque eu acreditava muito e porque ninguém podia dizer não. Quais são as variáveis que levou com que os italianos dissessem desta vez sim? Porque eu tinha consciência porque eu acatava com os e-mails que eles mandavam. Quando eles mandavam os e-mails, eles eram específicos naquilo que não estava bem. Eles não só criticavam, eles criticavam de uma forma positiva, porque eles indicavam o que é que não estava bem e porque é que não era aprovado. E eu ia atrás de melhorar aquilo que eles iam dizendo que não estava bem. Porque eu queria muito e eu tinha consciência de que aquilo ia ser muito bom para o meu futuro. Então, logicamente que na altura eu não tinha recursos, não tinha dinheiro, Daniel, para estar constantemente a investir em tecidos, em materiais, em costureiros, para poder fazer as coisas como eles achavam que tinha que ser feito. Mas eu acho que eu fui esperto porque após, acho que a segunda ou a terceira vez ter sido recusado, eu percebi que eu podia apelar por algo que fosse inovador e que talvez não tivesse nada a ver com qualidade, mas que fosse gritar muito criatividade. E eu apelei por uma coleção que fosse algo que não existia na altura na Itália, que fosse ser algo que fosse criar neles uma vontade muito grande de ver mais. E eu lembro que eu trabalhei na altura com a capulana e misturei a capulana com os tecidos ocidentais, com a seda, e era uma altura que a capulana só era vista como um pano para ser amarrado para as cerimônias. A nossa capulana. A capulana é um produto moçambicano, sim, uma peça moçambicana. Sim, sim, mas naquela altura muito pouco se fazia roupa com capulana, principalmente para jovens. A capulana era visto como um pano para ser amarrado, não é? Para as cerimônias e companhia. E então eu decidi apelar para algo que eu achava que pudesse ser inovador. E foi assim que eu criei a coleção que foi aprovada e que finalmente me levou a Milão. Mas por que eu digo que Milão foi um exemplo muito grande? Porque ir a Milão naquela altura, sem recursos, foi algo positivo, porque eu carrego até hoje este privilégio de dizer que fui o primeiro africano, não é, a fazer a passarela da moda dona em Milão, mas as oportunidades que eu tive em Milão não me valeram muito, porque logo depois do desfile e do impacto que o desfile teve, começou tudo aquilo que realmente é a indústria da moda e que eu não sabia, porque eu achava que a indústria da moda eram estilistas, roupas e modelos. E isso não é uma indústria. Aprendizado. Acho que os macacos aqui estão a acompanhar, estão a ver que o Taíbo teve a visão desde a infância de ser uma pessoa diferente, agregando valor à sociedade e deixar um legado às pessoas. Teve a coragem de ir atrás do seu sonho. E nessa trajetória verifica-se claramente que tem obstáculos. Sim. Por quê? Porque Moçambique não tinha essa indústria da moda consolidada. Sim. E foi à procura de um outro sonho que é Milão. Sim. Teve as barreiras todas que atravessou, persistiu, foi consistente até que com um produto inovador. Aí entra uma coisa que os macacos gostam. Sim. A inovação que é fora da caixa, sim, ela agregou valor e aí foi aceita entrar numa indústria que não tinha noção. Sim. E aí descobre que afinal não tinha todas as competências. Que competências é que não tinha para estar numa indústria daquela? E o que é que fez para conseguir superar isso? Milão, Nova York, Londres, já são grandes capitais da moda e existem indústrias lá colocadas que funcionam 365 dias para fazer a própria indústria, não é, ser validada. E eu tinha um produto inovador e eu tinha um produto que aliciou, que muitos jornalistas queriam para as revistas, que muitos buyers queriam comprar para poder revender, mas eu não tinha as condições de poder replicar, eu não tinha as condições de poder produzir.
Então, o que quer dizer que eu tinha uma coleção. Eu consegui fazer uma Mas coleção. não tinha estrutura para produzir a dimensão industrial ou de mercado. E aí... Estava a brincar de moda. Estava a brincar de moda. Eu estava a brincar de fazer um desfile. Quando eu voltei para Moçambique, nós começamos a receber muitos e-mails e para o Daniel ter ideia, os e-mails consistiam em, eles pediam que era para nós mandarmos peças para serem fotografadas para as revistas, grandes revistas, Vogue, Bazaar, as grandes revistas, não é, mundiais de moda, e nós sequer tínhamos dinheiro para poder pagar a DHL para nos levar as peças para lá. Então, nós nem sequer tínhamos dinheiro para poder investir nessa visibilidade da marca. Quanto mais, imagina, poder mandar a peça, ter visibilidade e não poder corresponder à demanda no ativo comercial. Então, começou a ser uma frustração. E foi quando eu comecei a perceber que o mercado do pronto a vestir foi exatamente nessa altura que eu comecei a perceber, porque eu não tinha mesmo noção do que era a indústria da moda. Eu tinha noção de que eu ia fazer moda, eu era um jovem inovador, havia muitas coisas para fazer, eu queria surpreender Moçambique, eu queria toda esta coisa de dizer que eu fui para Milão, mas quando a realidade bate, nós começamos a perceber que é um pouco diferente. E é aqui onde eu prezo muito pela educação na área da moda. Porque eu acho que a maior parte dos jovens, eles têm ideia do que é fazer moda, mas eles não têm ideia do que é o negócio da moda. Nós temos negócio de moda em Moçambique. Nós temos Taibo Bakar em Moçambique, então nós temos negócio de moda em Moçambique. Exatamente. Gostei porque dessa. Taibo Bakar é uma componente muito forte a nível de negócio. Porque hoje em dia a maior parte das coisas pelas quais eu respondo tem muito pouco a ver com a área criativa e tem muito mais a ver com business. Tem muito mais a ver. Como é que o Taibo Bakar se capacitou para respeitar as regras de jogo desta indústria que é complexa, dinâmica e que exige uma gestão fora daquela que muitos moçambicanos estão habituados? Como é que se estruturou? Como é que se organizou? Primeiro, eu investi muito em mim. Não é? Primeiro eu investi muito em mim, na minha capacitação e percebi que muito mais do que fazer moda, eu queria trabalhar dentro da indústria do luxo, como segmento de moda, porque são duas coisas completamente diferentes. E quando se fala em luxo em Moçambique, é um pouco agressivo, porque, de certa forma, a palavra luxo é condicionada a uma coisa um pouco ostentativa para um país onde nós sabemos as condições, não é, em que vivemos. Mas, entretanto, eu sou um jovem que também já vivi nessas condições. Eu sou um jovem que conhece muito bem essas condições. Eu sou um jovem que estou cá inserido, eu vivo cá e eu vivo todos os dias os problemas do nosso país. E nem por isso eu me corto as pernas. Eu tenho certeza que o crescimento visa muitas vezes nós termos que tocar, falar e argumentar sobre determinadas coisas que talvez não sejam tão bem vistas por todos aqueles que ambicionam as mesmas coisas, mas que ainda não conseguiram chegar lá. Então, eu capacitei-me e percebi dentro dessa capacitação que sozinho eu não podia fazer nada. Então, Taibo, eu prezo muito o que acabou de dizer agora, porque muitos dos jovens discutem muito a envolvente, porque não temos condições de sítio para fazer passarela ou para realizar um bom negócio. Sim. Reclamam de tudo. E o Taibo acaba aqui de dizer que as condições influenciam, mas não determinam. Sim. O que eu quero fazer. Então, é um ensinamento muito grande. Que toda esta lamentação que possamos ter das condições em que o nosso país atravessa pode influenciar, mas nunca determinam o caminho que queremos seguir e os objetivos que queremos alcançar. E o Taibo é um exemplo disso. Mas eu não vivo de problemas, Daniel. Eu vivo de soluções. Sempre que me colocam um problema, eu quero sempre que me coloquem possíveis soluções para discutirmos as soluções. Os problemas, eles existem.
eles estão lá, porque enquanto vivemos em sociedade e enquanto as nossas áreas dependerem de outras áreas, haverão sempre problemas a nível de comunicação. A comunicação é um problema muito grande. Por exemplo, a forma como nós dizemos e a forma como nós somos percebidos são duas coisas completamente diferentes. E eu vivo muito de soluções. E então, quando eu quero fazer uma coisa, eu vou atrás e crio condição de conseguir transformar o nada em tudo. Porque se está na natureza e se Deus criou, é porque tem um valor muito grande. Até a pedra, uma simples pedra, eu, Taíbo, se decidir amanhã que eu quero fazer uma pedra de luxo e colocar nessa pedra o valor que eu quiser colocar, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu vou me entregar a 100% para transformar aquela pedra numa pedra que pareça um diamante e poder fazer todo mundo acreditar que a pessoa precisa daquela pedra. Isto é muito forte isso. Isso é muito forte, porque é uma mensagem que, para quem nos escuta, perceba claramente que a vida que nós queremos ter e queremos construir só depende de nós, independentemente do meio envolvente em que estamos. Daniel, não há nada que Deus possa ter criado que não tem valor, senão não teria criado. Não há nada. As nossas casas são feitas de pedras e essa pedra é a mesma pedra que nós chutamos quando saímos à rua e não damos valor. Mas é a mesma que faz o nosso teto. Não há nada. Tudo tem valor. Depende muito de nós acreditarmos que nós temos a capacidade de poder, não é, olhar para essas coisas com devido valor e, de certa forma, poder fazer os outros também verem na mesma perspectiva que nós estamos a ver a este objeto. O Taíbo coloca aqui que temos indústria de moda, porque temos Taíbo. Eu vejo cartaz gigante, Taíbo Bacar, a sua marca. O que é isso? Qual é o valor para que os macacos percebam de ter uma marca na indústria de moda como Taíbo Bacar? Primeiro, eu acho que ter conseguido criar uma marca que é uma marca de luxo inserida no negócio da moda, eu acho que é muito bom, porque faz muitos outros jovens, principalmente os jovens que ainda cursam, que ainda estão no ensino secundário, que ainda têm muitas questões e não sabem o que querem ser quando crescerem. Então, eu acho que isto já dá uma amplitude para eles ampliarem muito mais o leque de oportunidades, para não só ficarem focados na ideia de serem ou um economista ou um jurista. Eu acho que nós já podemos, de certa forma, dizer eu quero desenvolver as minhas habilidades. Eu cresci a vida toda a fazer balé e eu quero ser um grande bailarino. Eu cresci a vida toda a brincar na cozinha e eu quero ser um grande cozinheiro. Então, eu acho que só por isto, por ser uma área nova, eu acho que ela já abre um campo muito grande para todas as outras áreas. E eu acho que tem-se visto isso. Temos visto hoje em dia restaurantes maravilhosos a abrirem em Maputo, com grandes chefes. Eu acho que nós temos visto grandes artesãos a fazerem coisas impecáveis. Eu acho que a arte moçambicana começou a crescer muito e eu acho que nós finalmente começamos a prestar atenção nessas indústrias que são indústrias secundárias, mas que são as indústrias que, no meu ponto de vista, de certa forma, geram muito rendimento para o país. Por quê? Porque são indústrias que são indústrias de média escala, mas que, de certa forma, trabalham muito mais a nível familiar, têm bases familiares, então ajuda muito naquilo que é o desenvolvimento do próprio país. Então, faz parte das pessoas? Faz parte. Fora que nós precisamos de ter um país alegre. Nós precisamos falando da alegria, eu acabei de ler uma coisa muito interessante do país que diz: a ambição resume-se na felicidade e tudo aquilo que acha que vai lhe faltar para ser feliz. O que o Taíbo quis dizer com isso? Eu acho que eu prezo muito, em determinado momento da minha vida, eu percebi que o sucesso, o meu bem-estar tinha que estar muito alocado ao equilíbrio. Porque durante o período que eu trabalhei muito para a construção da Taíbo Bacar, eu me esqueci muito do meu lado pessoal, da família. Pagou preço. Sim, foi um custo de oportunidade terrível. E durante o tempo que eu comecei a dedicar-me mais à minha família, eu comecei a reparar que eu me desligava um pouco mais do trabalho. Então, eu comecei a perceber-me que
a minha nova meta era conseguir equilibrar, de forma que tudo pudesse, de certa forma, pudesse andar de mãos juntas. E hoje em dia eu acho que eu consegui, porque eu tenho um equilíbrio muito grande, um apoio muito grande na minha família, que não fala-se de Taibo Bakar dentro de casa, não falamos, isto não é conversa dentro de casa. Eu passo todos os domingos, ou quase todos, principalmente quando estou cá em Maputo com os meus pais, não é? E as nossas conversas são outras. É lá onde eu vou buscar energia para na segunda-feira continuar com a história da Taibo Bakar e, de certa forma, continuar a criar da forma como eu crio. Há quem diz que não devemos inverter as prioridades: saúde, família e depois trabalho. Sim. Que não é fácil para um empreendedor que está a começar. Não é. Às vezes são sacrifícios que tem que pagar hoje para colher amanhã, para ter esse equilíbrio. O dinheiro tem sido algum problema, já que veio de uma família que viu alguma dificuldade e o Taibo disse que eu não quero passar essa dificuldade. E conquistou algo agora com uma marca internacional, com uma marca com impacto muito grande, de prestígio para Moçambique. Qual tem sido o fator dinheiro na sua vida neste momento? Consegue se sustentar? Consegue viver à vontade? Consegue o dinheiro lhe ajudar a desenvolver mais ou a fortificar mais os seus sonhos? Eu respeito muito o meu trabalho, porque o meu trabalho me deu a possibilidade de poder realizar muitos sonhos, que não são sonhos de sucesso relativamente ao trabalho. Conhecer lugares, provar comidas que eu não sabia que existiam, ir a sítios que eu pensei que nunca havia de conseguir chegar, conseguir pagar férias para mim, para minha família, conseguir relaxar em lugares que eu aprecio muito. Então é por isso que eu respeito muito, mas muito o meu trabalho e, portanto, eu não me dou muitas margens de erro, porque eu não posso errar, porque é daí onde eu vou buscar todas estas alegrias. E eu tenho consciência de que o dinheiro é que nos proporciona todas essas coisas. É uma consequência para que possamos ter tudo isso. E sabendo eu que é a partir do dinheiro que nós conseguimos fazer isto, eu tento fazer tudo de uma forma extremamente correta, porque eu valorizo cada metical que eu ganho. Em particular porque eu já sei o que é não ter nenhum metical, não é? E dentro destes anos todos que eu fui crescendo, os meus gostos foram mudando. Foi ganhando outro estilo de vida que o dinheiro às vezes ajuda-nos a exponencializar e vira como uma consequência. E em particular porque da forma que eu trabalho, eu prezo muito pela qualidade de vida. Então, dormir bem, comer bem e coisas parecidas são muito importantes para eu poder me manter saudável. Porque eu preciso me manter saudável, porque é uma rotina muito agitada e há muitas coisas que eu tenho que fazer, desporto e companhia, para poder me ajudar a continuar, não é? E por isso eu valorizo muito todos os recursos que o meu trabalho consegue me dar, são coisas que eu dou muito valor. Portanto, esse equilíbrio que o Taibo está a colocar, o equilíbrio entre trabalho, família, viver bem, conhecer o mundo, conhecer sabores, ambientes, terras novas, sim, tudo isso, esse equilíbrio é esse que o Taibo fala da sua felicidade, de viver em paz consigo próprio, sentir-se uma pessoa que realizei alguma coisa. Felicidade é uma coisa. Falar de felicidade é falar de algo que eu acho que muitos de nós achamos que nós não podemos alcançar, porque nós nos preocupamos muito em querer buscar as coisas mais distantes, quando muitas das vezes felicidade é viver as alegrias diárias. São pequenas coisas que estão muito próximas. É a realização de pequenas coisas que nós achamos que são que não têm o devido valor, como as grandes coisas. Para mim, felicidade, eu lembro, se me perguntar, por exemplo, o que for momentos assim que eu me senti muito feliz,
Eu lembro-me quando eu fiz, por exemplo, a primeira camisa, que era uma camisa pronto a vestir, que era uma camisa que não tinha nada a ver com o processo que eu vinha de trabalho, de fazer roupa sobre medida, e começamos com esta linha de pronto a vestir, de poder pôr nas lojas, de poder revender. Felicidade, Daniel, vem de coisas tão pequenas. Felicidade vem de poder... Os gregos diziam, alguns diziam que a felicidade é viver com quem amamos, sim, fazer o que nós gostamos e termos sonhos por realizar. Sem dúvida. Taíbo, gostava só de colocar aqui, para finalizarmos esta nossa conversa que já vai longa, se fosse deixar a última palavra ou a última ideia ou conselho para os macaques que nos acompanham aqui neste podcast, que ensinamento da sua experiência de vida deixaria? Eu vou falar em particular para os macaques que estejam numa faixa etária mais jovem, porque eu acho que é muito importante falar com eles, porque quando eu tinha a idade deles, eu falo de jovens em particular entre os 18 e 19 anos, eu fui um jovem irreverente, e de certa forma eu não tive muito tempo para poder acatar a muitos conselhos que me foram dados pelos mais velhos. E hoje em dia eu sinto que muitos de nós nos perdemos porque muitos de nós vão pelo mesmo processo que eu tive que passar sem perceber que os tempos mudaram. E neste momento que possamos aprender dos erros dos outros. Neste momento nós temos muitas pessoas capacitadas, que é uma coisa que talvez nós não tínhamos, não é? Há tempos atrás. Temos muitas pessoas para nos darem as mãos, nós temos muitas pessoas que são exemplos de coisas positivas, não é? Antigamente nós víamos muitos casos de sucesso, podemos assim dizer, falo de sucesso financeiro, dos quais nós desconhecíamos a origem do mesmo. E hoje em dia nós começamos a ter casos de sucesso dos quais nós conhecemos a origem. Conhecemos desde o princípio até onde eles se encontram. Então eu diria que é muito importante nós pararmos um pouco para ouvir os outros. Nós falamos demais e nos predispomos muito pouco a ouvir, mas eu acho que é ouvindo que nós aprendemos. E o que mais nós precisamos nos dias de hoje é aprender, porque nós precisamos nos dar este tempo de poder, de certa forma, avaliar a nossa capacitação, avaliar onde nós estamos, avaliar o que nós queremos fazer uma avaliação concreta e sermos muito realistas mediante a tudo o que existe. O facto de eu ter conseguido fazer o que eu fiz num período onde não havia quase nada, não quer dizer que as pessoas vão conseguir o mesmo nos dias de hoje, porque nos dias de hoje já existimos muitos. Então tem que se criar novas estratégias para poder se adquirir o dito sucesso que tanto se ambiciona. Então eu digo que o conselho é sempre fazer um bom estudo, mas um estudo real de todos os componentes que nós temos a nosso favor, ferramentas que nós possamos usar e perceber que se nós vamos estudar determinada coisa, nós temos que estudar mediante a realidade da mesma. Porque eu, quando comecei a trabalhar na indústria da moda, a maior parte dos manuais que eu tinha para poder aprender com eles eram de marcas grandes, marcas europeias, mas tudo aquilo não era aplicável cá. Então, praticamente, eu não tive nenhuma Bíblia, nenhum dicionário que fosse plausível. Mas agora nós temos o Taíbo Bakar para aprender a trajetória dele e não cometer os mesmos erros. Sim, tanto não só Taíbo como outras marcas, não é? Que temos grandes marcas agora a surgir em Moçambique e a nível da África também. É muito importante nós prestarmos muita atenção no que está a acontecer no continente, porque antigamente a competição era muito nacional, o Taíbo e os outros que existiam. Depois eu reparei que isso parou porque eu comecei a ser considerado pan-africano. Então a minha competição já não era precisamente só com os moçambicanos, mas depois com os africanos. Depois já não era com os africanos, e assim sucessivamente. Uau. Então é muito importante nós conseguirmos perceber de quem já fez o caminho
como é que o caminho é feito para que nós possamos olhar e dizer eu posso mudar aqui, eu posso mudar aqui e assim sucessivamente conseguirmos chegar a um lugar que seja surpreendente. Eu disse uma coisa e queria terminar dizendo o seguinte: eu já tinha dito que todos nós somos merecedores do sol e da sombra, mas nós temos que perceber que existem milhares de sombras. Talvez 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, então não vamos lutar para que possamos estar uns em cima dos outros por causa de uma sombra. Vamos procurar outras sombras. Há milhares de sombras e se não houver, vamos começar por plantar árvores, que é para podermos usar da sombra da mesma para podermos descansar. Muito obrigado, Taíbo. Acho que os macacos tiveram aqui hoje uma partilha muito importante. Quero agradecer a honra que me dá aqui de estar aqui com uma das referências do nosso país, que é um orgulho para nós todos como moçambicanos. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito tudo isto que partilhou conosco. Tentei me preparar para este podcast, não consegui muito, porque acho que Deus quis criar um ambiente propício para que os macacos possam vir aqui. Esta é a sabedoria que o Salomão pediu ao Pai, a dizer que dê-me saúde e sabedoria. E a sabedoria nos faz crescer. E o Taíbo tem sido um exemplo de uma sabedoria muito grande e que este ensinamento sirva para os macacos, para nós todos, que podemos vencer. Não importam as adversidades que nós temos na vida, elas influenciam, mas não determinam o nosso futuro. E o futuro do Taíbo não foi determinado por outras pessoas. Teve a visão, a coragem, a determinação, foi buscar competência e hoje é uma figura que vive aquilo que é o caminho do seu legado. Peço aqui aos macacos todos para que partilhem este podcast. Façam um link, acessem aqui ao link, partilhem com toda a gente para que possamos aprender dessa experiência e nos acompanhem no próximo podcast. Muito obrigado, até o próximo podcast.